Fala meus queridos, beleza? Aqui quem fala é o Kevin e hoje para mais um vídeo aí de ecologia, o nosso segundo vídeo aí do conteúdo de ecologia. E antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar aí no like se gostar e claro, qualquer dúvida não fique só para você, queridos. Comenta no vídeo ou se não, tira lá no meu Instagram, beleza? Queridinhos, vamos lá. Nossa primeira aula de ecologia foi uma aula bastante introdutória e agora a gente começa a entrar no conteúdo de fato, falando de cadeias e teias alimentares. É um conteúdo extremamente recorrente, apesar de ser também bastante simples, né? Então, dentro dos conteúdos de ecologia, eu pelo menos não o considero o conteúdo mais complexo que a gente tem, mas tem alguns detalhezinhos bastante interessantes. Primeiro, o que é uma cadeia alimentar? Nada mais nada menos do que a trajetória alimentar de um grupo de indivíduos bem definidos. Só que essa trajetória, ela só aceita se o indivíduo ocupar apenas um nível, uma posição nessa trajetória. Ou seja, a cadeia alimentar, queridos, é uma trajetória única, é uma linha única, tá? Que é o que difere cadeias e teias alimentares. Qual que é a diferença? A teia alimentar, ela permite com que o indivíduo ocupe mais de um nível trófico, mais de uma posição nessa cadeia. Então ela não é uma trajetória única. Daqui a pouco a gente discute sobre essas duas coisas. Quando a gente fala de cadeia alimentar, então, o que a gente vai perceber é o seguinte, queridos, que a cadeia alimentar, ela vai ser uma trajetória que ela sempre vai partir de um produtor, vai até os consumidores e acaba em decompositores. Vamos lá, queridos, algumas coisas são bastante relevantes aqui pra gente. Primeira coisa, para eu ser considerado um produtor, o que eu preciso ter? Eu preciso ter a capacidade de ser autotrófico. Aqui, principalmente, queridos, indivíduos que fazem fotossíntese, certo? Em outras palavras, os produtores, eles sempre vão pegar uma matéria que está em formato inorgânico e transformar essa matéria em matéria orgânica, certo? Então ele pega aquelas matérias que estão ali em formato de inorgânico e transforma em orgânica. Como assim, Kevin? O produtor, por exemplo, ele vai pegar um carbono que está em formato de CO2 e vai transformar ele em glicose, que é um composto orgânico. Ele vai pegar um nitrogênio que está em formato, sei lá, de NO3 e vai transformar isso em aminoácido, que é orgânico. Então ele vai pegar essas matérias inorgânicas e transforma em orgânica. A partir do momento que ele transforma em matéria orgânica, queridos, o que ele vai fazer? Ele vai colocar aquela matéria orgânica, ou pelo menos parte dela, dentro da composição dele. E aí, queridos, se está na composição dele, significa que está disponível para o quê? Para se alimentar, tá? Então significa que quando a gente vai lá e come uma alface, como uma rúcula, como uma beterraba, como uma cenoura, o que a gente está comendo? Essa matéria orgânica que foi transformada a partir de matérias inorgânicas por esse produtor, certo? Queridinhos, quem vai consumir essa matéria orgânica são indivíduos que são heterotróficos, ou seja, são indivíduos que não conseguem produzir o seu próprio alimento, certo? Se esse indivíduo pega a matéria orgânica e transforma ela em orgânica mesmo, a gente chama ele de consumidor. Se esse indivíduo pega a matéria orgânica e transforma ela em inorgânica, a gente chama de decompositores. Então, por exemplo, os decompositores, você vai perceber, queridos, que eles vão ser fungos e bactérias. E esses caras aqui, eles conseguem pegar aquela matéria que estava em formato de orgânico e transformar ela em matéria inorgânica. Por isso que a gente fala que a matéria nos ecossistemas ela é cíclica, tá? Por quê, queridos? Porque essa matéria ela vai sendo reciclada aqui na cadeia alimentar, tá? Os consumidores, é claro que pode ter mais de um. Por exemplo, quando a vaca vai lá e come capim e você vai lá e se alimenta da vaca, você concorda comigo que você está sim pegando a energia do capim, só que através de quem? Da vaca. Então a energia do capim passou para a vaca e da vaca passou para você, concorda comigo? Então significa, queridos, que cada passagem de energia a gente sempre vai representar com uma setinha. Então a setinha sempre vai ser de onde a energia veio para onde a energia foi, tá bom, queridos? E essa setinha vai representar os níveis tróficos dos indivíduos, tá? Como assim, Kevin? Os produtores, eles estão sempre no primeiro nível trófico, na primeira posição, certo?
Os consumidores, eles podem ser consumidor de primeira ordem, segunda ordem ou terceira ordem, ou primário, secundário e terciário. O de primeira ordem, por exemplo, ele está no segundo nível trófico. Aqui vai estar no terceiro nível trófico. Aqui vai estar no quarto nível trófico. E aí a gente fala que os decompositores, eles estão sempre no último nível trófico. E aí, queridinhos, tem uma coisa aqui que eu quero chamar muita atenção de vocês. Tem várias confusões que a gente pode fazer aqui. Primeira confusão, nível trófico com posição do consumidor. Preste atenção numa coisa, queridos. O nível trófico é a posição da cadeia. Quando eu falo consumidor primário, é o primeiro consumidor que chega. Mas sempre o consumidor primário, ele vai ser depois de quem? De um produtor. Então o consumidor primário, ele vai estar sempre no segundo nível trófico. O secundário vai estar sempre no terceiro nível trófico, na terceira posição da cadeia. Isso parece muito simples, mas é muito comum a gente se confundir no meio da questão e o cara simplesmente chega para você assim, ó, o consumidor primário estava no primeiro nível trófico e você às vezes vai lá e marca certo. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Toda vez que você falar de posição de consumidor e nível trófico, para de ler a questão, respira e volta a ler ela, para você não errar essa besteirinha, tá bom? Então lembre-se sempre disso. Nível trófico, posição da cadeia. Consumidor primário, secundário e terciário é a posição do consumidor. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, queridos. Decompositor não é todo indivíduo que come matéria morta. Então, às vezes, você pensa assim, ó, urubu. Urubu come o quê? Come resto, come matéria que já está morta, não é isso? E aí você fala, então o urubu é um decompositor? Não, queridos. Urubu é fungo? Urubu é bactéria? Não. O que o urubu faz? Ele come aquela matéria que está morta, mas está orgânica, e quando ele defeca, ele volta o quê? Orgânico. Não volta inorgânico. Então ele não consegue fazer essa transformação que a gente está falando. Então significa que o urubu, ele é um consumidor. Então tem que tomar bastante cuidado quando se fala disso, tá ok? Queridinhos, uma coisa bastante interessante é você pensar em como que isso pode extrapolar. Então eu vou deixar aqui um desafio para vocês. Depois a gente conversa sobre ele. Mais um desafio. Jovens, você falou que o decompositor é o último nível trófico. Concorda comigo? Todo mundo aceitou isso. Porém, se a gente pensar, a gente come decompositor? A gente come algum fungo? Quando a gente está comendo ali um shimeji, um shiitake, um champignon, a gente não está comendo um fungo? Então, como que a gente se comporta naquela cadeia alimentar? Então, qual o nível trófico que a gente está quando a gente come um fungo desse? Pensa sobre isso, tenta montar a cadeia aí na sua casa, certo? Depois a gente conversa sobre isso aí. Mas, queridos, voltando aqui, ó. Jovens, cadeia alimentar, então, essa trajetória é única. Só que a gente percebe que é muito difícil o indivíduo se alimentar de uma trajetória única. Ou seja, ninguém come só uma coisa, tá? Se a gente não come só uma coisa, então significa que a gente se comporta em teias alimentares, ou seja, as cadeias alimentares elas vão se entrelaçando. Então outro exercício que é muito bom, pensa no seguinte, se você chegar e comer no café da manhã uma tapioca com queijo e ovo, quantos níveis tróficos que você pode ocupar nisso aí, certo? Então dever de casa, a gente tira ao longo das aulas, beleza? Mas dever de casa, queridos, quantos níveis tróficos diferentes você pode ocupar quando você come uma tapioca com queijo e ovo? Simples assim, fechou? Queridinhos, então lembre-se, teia alimentar, junção das cadeias alimentar. Cadeia alimentar, uma trajetória única. Coisas são interessantes falar aqui. Primeira coisa, queridos, fluxo de energia e de matéria em uma cadeia alimentar. Jovens, a matéria ela é uma estrutura cíclica. Por que cíclica? Pensa comigo, você, quando você come, o que você faz? Você absorve uma parte e defeca a outra, concorda comigo? A parte que você absorveu, você transformou ela em tecido seu, que um dia vai estar disponível para alimentação. A parte que você defecou, você jogou fora e ela vai ser decomposta e vai transformar em orgânica que vai voltar para o vegetal. Aí tem uma terceira parte que eu esqueci de falar, que é o que você gastou no metabolismo. Porém, o que você gasta no metabolismo, você concorda que você libera em, por exemplo, gás carbônico e água, quando você fala de respiração celular, e isso não retorna para o ambiente? E quando retorna para o ambiente, o produtor também não recolhe isso aí? Então significa que a matéria, queridos, ela vai ciclando na natureza, tá? Então a matéria ela não se perde, ela vai ciclando. Porém, quando se fala de energia, a energia ela não vai ciclando. Por quê, queridos? Porque muitas vezes, quando a gente começa a produzir
a energia, a gente pega a energia, por exemplo, de um alimento e a gente transforma ela em nossa energia. Quando a gente transforma, a gente dissipa ela em forma de calor. Porém, quando se fala de energia que o produtor resgata, essa energia não é o calor. Essa energia ela é luminosa, ela vem do sol. Então significa que todo o ambiente, toda a cadeia alimentar, para ela sustentar, ela precisa de quê? De uma fonte de energia externa. Por isso que a gente fala que o sol ele é tão importante para a vida, tá? Porque ele é exatamente a fonte de energia externa, uma fonte gigantesca e basicamente inesgotável, né? Ela é gigante, gigante, gigante e ela que vai sustentar essa quantidade de energia dentro do ecossistema. Então, queridos, a gente fala que apesar da matéria ser cíclica, a energia ela não é cíclica, a energia ela é dissipativa. Cara, anota isso aí no seu coração. Toda vez que você pensar em energia, você vai pensar em dissipar, você vai pensar em diminuir, tá? Uma outra ideia que é muito importante, queridos, é a gente pensar em magnificação trófica. Já ouviu falar disso aqui? O que é uma magnificação trófica? É quando, queridos, a gente consome toxinas, tá? Existem algumas toxinas que elas não são processadas pelo corpo, mas elas ficam presas no corpo. A mais famosa aqui pra gente vai ser metal pesado. O mais famoso, mercúrio, tá? Então significa que quando eu tenho um metal pesado, o metal pesado, ao invés dele passar pelo teu corpo, ser eliminado, por exemplo, pela urina, não, ele fica onde? Ele fica no seu tecido. E aí que mora o grande problema. Se alguém se alimenta de mim, ele não come o meu tecido? E se ele come o meu tecido, o que isso significa, jovens? Significa que ele está comendo o metal pesado. Só que você já percebeu que quando a gente se alimenta, a gente nunca se alimenta de uma coisa só? Por quê? Porque, infelizmente, a energia é o que, gente? Dissipativa. Então, para a gente se sustentar, eu preciso comer não uma unidade de vegetal, eu preciso comer várias unidades vegetais. Eu não preciso comer uma unidade de vaca ao longo da minha vida, eu preciso comer várias unidades de vaca, várias unidades de frango, várias unidades de peixe. Então, se eu como várias unidades e todos eles, por exemplo, estão intoxicados, o que isso significa? Que aquela toxina acaba se acumulando em mim. Então a gente percebe uma manha para você fazer qualquer tipo de questão, queridos. Sempre você vai pensar o seguinte: quanto maior for o nível trófico, maior vai ser a quantidade de toxina acumulada naquele cara. Fechou? Queridinhos, matéria super importante e o resto a gente vai ver até em sala de aula. Porém, é muito legal também você dar uma olhadinha no negócio chamado de pirâmides. Pirâmides nada mais é do que o quê, queridos? Do que um gráfico de sobreposição de barras. Então você sobrepõe barras e você forma um gráfico. O que esse gráfico me dá? Ele me dá hierarquia, não importando a quantidade. Ou seja, queridos, a quantidade que eu vou ter vai ser dependendo do tamanho da barra. Porém, queridos, a barra de baixo, a barra de cima dela e a barra de cima dela sempre vai representar uma hierarquia. Então é muito bom para representar cadeias alimentares, porque a cadeia alimentar ela é hierárquica. Primeiro nível trófico, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante, tá? E aí a gente vai perceber uma coisa que é bastante interessante. A energia não é dissipativa? Então sempre uma pirâmide de energia vai ser aquela pirâmide padrão. Grandona embaixo, diminui, 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 chega pequenininha. Quando a gente fala, por exemplo, de biomassa, o que é biomassa? É o peso seco ao longo do tempo, tá? Então, o peso seco do indivíduo é o que a gente chama de biomassa dele. Quando a gente fala de biomassa, em grande parte das vezes ela vai ser idêntica ao que, queridos? À energia. Eu sempre preciso de muitos indivíduos para sustentar o menor número deles, para sustentar o menor número ainda de outros indivíduos, certo? Porém, quando se fala de biomassa aquática, isso pode mudar um pouco. Isso tudo tem a ver com a reposição de indivíduos. Ou seja, quando eu chego para você e falo de pirâmide de biomassa, deixa eu apagar essa parte aqui, ó, só para a gente escrever. Quando eu falo de pirâmide de biomassa para vocês, às vezes vocês podem ver uma pirâmide escrita dessa forma aqui, ó. O que não é muito normal, tá? Aqui embaixo é o que a gente chama de fitoplâncton. O que significa isso, queridos? Que os produtores eles têm menor biomassa do que o resto. Por que isso pode fazer sentido, Kevin? Um motivo bem simples. Jovenzinhos, pensa comigo. Se eu chego para você e te dou um hambúrguer aqui e falo assim, ó, a gente tem um hambúrguer para alimentar 50 pessoas. Você vai falar para mim, é pouco. Beleza, é pouco mesmo, tá?
Só que se esse hambúrguer, ao invés dele demorar muito tempo para ser feito, ou ao invés dele ser único, ele é reposto a cada 3 segundos. O que vai acontecer, querido? Você concorda comigo que aquele hambúrguer ele começa a ser reposto mais rápido do que a gente consegue sentir vontade de comer hambúrguer de novo? Então aquele hambúrguer que está se repondo a cada 3 segundos, ele acaba sendo o quê? Sendo suficiente para alimentar as 50 pessoas. É o que acontece com o fitoplâncton. O fato do ciclo de vida dele ser hiperacelerado, uma pequena quantidade de fitoplâncton já é capaz de fazer o quê? De alimentar uma grande quantidade de zooplâncton. Por que isso? Porque a taxa de reposição do fitoplâncton é maior do que a taxa de consumo. Fechou? Queridos, além disso, a gente pode, claro, que também representar número de indivíduos por pirâmide. Mas ela é bem besta, ela pode ser qualquer tipo de formato possível, porque depende muito do tamanho do indivíduo, depende muito do hábito alimentar. Então, pirâmide de número realmente é a mais besta e é a que menos cai, justamente porque ela é muito fácil de identificar, tá? Queridos, no mais é isso hoje, tá? Estudem esse capítulo, ele é muito importante e ele é muito relevante, principalmente para quem quer fazer provas como o Enem, tá bom? Beijo, um queijo para vocês, até mais, se cuidem, tchau!